Bom, olá professor, olá turma, eu sou o Diógenes, acadêmico do curso de Geografia, Paulo de Três Passos. Eu estou fazendo esse trabalho do ensino, da disciplina de ensino e aprendizagem de Geografia e produção de mídias, do professor Benhur e da tutora Janete, referente a exemplos de atividades em mídias no ensino de Geografia, o Google Earth e Games. O primeiro texto, analisando o uso de imagens do Google Earth de mapas do ensino da geografia, foi, na verdade, um trabalho feito com a turma do 7º ano, com vários autores, e que trata da abordagem sobre as novas tecnologias da informação e comunicação, representativas do fato revolucionário nas formas de representação dos espaços, que contribuíram assim com profundas mudanças, inclusive na educação, mas que, no entanto, a presença, esses materiais eles eram muito técnicos, e a presença de materiais didáticos ainda é restrita no trabalho de professores, a linguagem técnica, acima da didática, No entanto, tem muitos materiais disponíveis na internet, o que pode viabilizar para que os professores e alunos tenham a maior visualização do espaço geográfico, que também tem diferentes informações a respeito de áreas e que colabora com o professor no processo de conhecimento, de construção do conhecimento. Bom, o uso escolar do sensoriamento remoto, ele não pode se basear apenas na transferência de informações, mas também que seja feita a divulgação das características e das potencialidades, para que seja possível entender relações de prática pedagógica. Assim, o que é recomendável é que o desenvolvimento da pedagogia da comunicação seja pleno, que, para tanto, seja interessante considerar a análise da realidade concreta e das possíveis reflexões daquele espaço do aluno. Portanto, então, analisar a realidade social e geográfica do educando, e trabalhar o diálogo, a pedagogia da comunicação entre diferentes tipos de saberes, que envolve a cultura do aluno, do espaço em que ele vive, para que seja possível a construção do conhecimento crítico e elaborado por parte do professor e do aluno. Bom, o sensoriamento remoto, em foco nas pesquisas com fins didáticos, nesse sentido eles destacam os cursos de capacitação sobre técnicas de sensoriamento remoto. Ali no trabalho ele divulga um curso feito com alguns professores, curso gratuito, para que eles pudessem trabalhar, e entender essa lógica, esse trabalho, para poder aplicar na sala de aula, com fim didático, o técnico para o didático, Os parâmetros curriculares nacionais, eles pregam que os alunos precisam saber utilizar diferentes fontes de informações, A tecnologia ela muda constantemente, os alunos agora no momento têm acesso a essas tecnologias, mas eles precisam saber utilizar elas de um modo mais didático, E para isso o professor também precisa estar capacitado e incentivado para poder transmitir aos alunos essa forma de conhecimento. Bom, o uso de imagens de satélite de alta resolução e de mapas cartográficos no ensino da geografia trabalha a possibilidade de uso em diferentes âmbitos do ensino da geografia, sobretudo considerando que a geografia, o ensino da geografia tem uma visão mais abrangente do todo, Essa aprendizagem ela ocorre por meio de interação e articulação entre conhecimento de diferentes áreas, A geografia, por exemplo, não está isolada, Ela se comunica, com várias outras dado seu processo holístico, Bom, o trabalho que foi feito então com os alunos, ele consiste em trabalhos interdisciplinares, onde os estudos geográficos são inseridos, porque constroem de forma colaborativa com outras disciplinas. E o tema trabalhado para o trabalho foram os elementos em imagem de satélite que abrangem o dia a dia do aluno,
no exemplo do trabalho, eles escolheram um ponto em comum que todos conheciam, né, que já tiveram lá, de alguma forma participaram lá, que seria o estádio daquela cidade. É, eles estudaram assim mais variáveis do cotidiano do aluno, que envolvem, por exemplo, os trajetos, o deslocamento deles, né, e que através de imagens de satélite foi possível observar bastante detalhes daquele espaço, né, tendo assim bastante variáveis que podem ser estudadas, né. Então esse trabalho é um estudo comparativo entre mapa normal, mapa comum, né, da cidade, naquela cidade em questão, e mapa da imagem de satélite de alta resolução. A professora que aplicou o trabalho utilizou diferentes escalas, né, da maior para menor, mais perto, né, pegando toda a cidade e reduzindo ao ponto que seria o estádio, né, de o objetivo de verificar como se dava a associação cognitiva do aluno com aquele espaço geográfico. Né. Então, como eu falei, né, foram feitos recortes, 6 ou 7 recortes, né, do mesmo ponto, só em escalas diferentes, entre dois programas, que foi o Google Earth, né, de alta resolução, e o programa MapLink, que foi um programa criado lá para o governo do estado de São Paulo, né, e que foi aplicado naquela cidade, naquele momento. A primeira parte foi a apresentação desses recordes no MapLink. O que se percebeu que os alunos deram respostas exatas e homogêneas, né, todos assim no mesmo patamar. Eles conseguiram reproduzir o nome de cidade, de uma região daquela cidade, bairro, avenida e ruas principais, né, conseguiram identificar as divisas, né, os limites político-administrativos, identificaram que possuem um alto grau de urbanização daquele território, puderam reconhecer assim restritos espaços de área verde e que não tem mata ciliar no rio, né, no principal rio daquela cidade, mas que não conseguiram identificar dados mais qualitativos, a exemplo da ocupação de áreas, que se dava por se essa ocupação das áreas era feita por residência, indústria, terrenos baldios ou outros, né. Bom, a segunda parte do trabalho, recortes do Google Earth, né, tiveram respostas mais diversificadas. A primeira observação dos alunos foi o grande número de telhados, o que revela uma concentração urbana, né, da metrópole. E depois foram surgindo outras discussões de cunho mais ambiental, né? Por exemplo, questionamentos sobre a impermeabilização do solo, né? E sendo isso um fator que causa enchente, erosão, aumento da temperatura daquela cidade. Né? Também exclamaram sobre a quantidade de lixo produzido pela população. Outros questionamentos como para onde como é coletado aquele lixo, se tem alguma estação de tratamento de esgoto, né, a questão de que as enxurradas, quando chove bastante, enxurradas levam toda a sujeira para o leito do único rio, né, e que por esse motivo as águas são tão poluídas, e também questionar o que é produzido nos grandes galpões que tem naquela imagem, que esses questionamentos dificilmente seriam desenvolvidos se fosse analisado somente os traçados no mapa, né. Então, o que consideraram nesse trabalho? Que a linguagem das imagens de satélite ela é mais simplificada, né? No entanto, não precisa ter conhecimento cartográfico aprofundado, né? E que assim essas tecnologias como imagem de satélite podem estar canalizadas para o ambiente escolar, né? Também que é necessário considerar que a gente vive cotidianamente com uma grande gama de imagens e representações espaciais, bem como a presença de conteúdos que correspondem a uma forma de alfabetização cartográfica, né? E que precisa ter um avanço, né? Porque a cultura escolar tradicional ela preconiza que deve haver aqueles processos técnicos, né? Todo aquele processo técnico de legenda, escala, enfim, né, de figuras, né,
o que tende a demorar as tarefas quando pedem para fazer algum mapa, né? E quando a gente usa o mapa de satélite, todo esse processo de construção de mapa ele é mais ágil, né? Porque ocorre aquela associação cognitiva direta, né? E a pessoa identifica o território, né, com o cotidiano dela, né? Que essas imagens de alta resolução elas possuem excesso de informações e a ordem dessas informações não representa os limites territoriais, né? Então é preciso ter um cuidado nesse sentido, mas que também que essas novas tecnologias podem proporcionar novos ambientes de aprendizagem, viabilizar a interpretação e leituras críticas de informações espaciais, bem como a apropriação dessa linguagem, facilitando assim o autoesclarecimento dos sujeitos e dos grupos em busca de maiores orientações para suas nações e bem como ampliar o processo democrático de inclusão e inserção do aluno em uma sociedade informatizada e globalizada, né? O que quer dizer que os alunos, né, eles analisaram, né, teve esse processo cognitivo e eles se auto-identificaram com aquela imagem, né? Como era um ponto que eles conheciam, né, eles, além de se identificar melhor com a imagem, eles assim trabalharam questionamentos, né? E aí que ela fala no aluno cidadão, né? Questionamentos, questão do lixo, a questão da mata ciliar, a questão, né, da estação de tratamento do esgoto, enfim, né? E essa foi a parte bem interessante do trabalho, né? Bom, o segundo texto é Games e Espaço Geográfico, Uso e Apropriações de Mídia Locativa nos Jogos Digitais, de Luiz Adolfo Andrade, né? Aborda a questão dos jogos digitais, espaço e lugar, né? Espaço e lugar são duas noções, né, que estão dentro do debate dos jogos, né? O espaço é discutido em várias áreas, né, em várias áreas do conhecimento, né? De conceito múltiplo, portanto, mas para a geografia é um sistema amplo e complexo, indissociável de um conjunto de objetos e ações onde o social é concebido como uma expressão concreta ou histórica, né? Espaço. Já lugares são estruturas simbólicas que foram criadas sobre aquele espaço geográfico, né? A ordem que os elementos são distribuídos nas relações de coexistência. Sobre os jogos digitais, não. Então ele aborda dois tipos de categorias: os videogames, né, no qual o espaço geográfico é residual, não tem importância ou interferência, e segundo, que é o objeto do trabalho, é os jogos locativos, né, onde o espaço geográfico é um suporte básico para a interação entre jogadores de jogo e que esse espaço tem que ser o mesmo até o final da partida, né. O meio de comunicação ele é locativo quando possui a qualidade de agregar conteúdo informacional para uma determinada localização. O pioneirismo de todo esse processo de jogos locativos foi o projeto Geocaching, né, no qual os jogadores tinham smartphones e GPS para esconder e encontrar recipientes chamados de geocaches em diferentes partes do mundo, né? E daí também cita outros exemplos, por exemplo, jogos de realidade alternativa, o ARG, o LARP, ou AR Game, né? Com o crescimento de aparelhos portáteis e aplicativos, né, esse mercado virtual de aplicativos cresceu bastante, né? E atualmente o mercado do segmento dos jogos digitais ele representa 80% das receitas no mercado dos apps e 20% dos downloads em lojas virtuais, né? Um crescimento vertiginoso. Bom, aqui então ela fala sobre computação ubíqua, tecnologias calmas e mídias locativas, né? Tendo conhecimento como a terceira tendência histórica da informática sobre essas configurações da tecnologia, né? Essa terceira tendência ela foi precedida, antes dela teve a computação centralizada,
e depois a computação pessoal, né? Bom, nessa terceira tendência, que é a computação ubíqua, vários computadores assistem ao mesmo usuário. Variam de acordo com a ocasião ou tarefa a ser executada, e os exemplos são os tablets e smartphones, né? Ele aborda então que tratam-se de tecnologias calmas, no qual faz uma analogia à eletricidade, né? Onde a tecnologia tende a se infiltrar nas coisas e no ambiente, né? De modo que em breve os computadores se tornarão algo tão familiar que não se perceberá o seu verdadeiro potencial, né? Essa foi a base a base teórica da terceira tendência histórica, né? Isso que naquele tempo nem se falava, quando foi discutido isso aí, lançado esse conceito, nem se falava que existiria que ocorreria esse avanço na tecnologia portátil, né? Bom, uso centralizado e apropriação periférica das mídias locativas nos jogos digitais. Por apropriação periférica é melhor percebida no gênero de jogos da realidade alternativa, né? Foram disseminados em websites, sites sociais, por exemplo, o YouTube, o Facebook, o Orkut, que nem existe mais, né? E as informações direcionavam os jogadores para diferentes localizações específicas no espaço geográfico. Por exemplo, ocorriam partidas com ações ao vivo, né? Por exemplo, exemplos, né? Zona Incerta. Na Zona Incerta, né? Que era um jogo que ocorreu no Brasil, né? Em 2007. Uma parte do desafio era encontrar 42 fragmentos de um mapa. Esse mapa estava disseminados em uma série de garrafas de refrigerante. E essas garrafas estavam escondidas em 14 diferentes cidades do Brasil. E para encontrar teria que usar o GPS, né? Quando encontrava tinha que usar o GPS para informar a localização dessas garrafas, né, aos demais jogadores. O autor cita outros exemplos de jogos como o ARG 2084, o The Lost Ring, que foi vinculado aos jogos de Pequim. Esses jogos, então, assim, todos eles tinham em comum que utilizavam recursos e ferramentas digitais aplicáveis ao campo geográfico, por exemplo, o Google Maps, o GPS Tracking, o Google Earth, entre outros, né? E também, né, nesse contexto, ele cita mais jogos que utilizavam variáveis geográficas, como o Parque Manhattan, o brasileiro Caçadores de Energias, entre outros que requerem ações, né, dentro do contexto de um dado espaço geográfico. Aqui então ele cita também o Code Runner, o Ghostbuster, do Paranormal Blast, né? E também, né, ele mencionou um jogo brasileiro, né, o GPS Coquetel Musical, né? Esse game, né, ele envolveu uma comunidade de alunos como uma parte de um projeto do Ministério da Cultura e da Universidade de Pernambuco, né, e foi considerado um dos 5 melhores games do Brasil, né? Bom, o objetivo desse estudo dos jogos, né, foi a compreensão dos jogos digitais a partir da função do espaço geográfico e das mídias locativas, né? O que percebe-se é que atualmente o desenvolvimento de apps é uma oferta viável para países como o Brasil, né, onde a oferta de grandes investimentos para esse tipo de trabalho, né, para a produção de games, não é muito comum. Por exemplo, o GPS, o coquetel musical, né, que foi feito com aqueles alunos, o orçamento dele foi 16 mil, né, e fez sucesso, né? Então ele conclui que os jogos locativos são produtos interessantes para países da América Latina, né, que geralmente têm orçamentos mais modestos se comparados à Europa e América do Norte, né? Então são trabalhos assim interessantes, né, de se abordar, né, e que é de se pensar em propor atividades novas para os alunos, para que o processo de conhecimento, de construção do conhecimento geográfico
seja amplo, né, e atrativo, né, tanto para o professor quanto para o aluno, né, quebrando aquele tradicionalismo, né, de monotonia, né, fazer o desenvolvimento crítico do aluno e a formação do aluno cidadão, né? Então seria isso. Obrigado pela atenção. Um abraço a todos.